Então, gente, boa tarde. Esse boa tarde é principalmente para quem nos assiste pelo YouTube, já que nós já estamos aqui já mais ou menos 1 hora conversando sobre tratamento, sobre mudança de comportamento, sobre mudança de vida. E nós temos poucos minutos, né, nosso horário já está bastante avançado, poucos minutos para falar alguma coisa sobre a criança interior. A criança que nós trazemos dentro de nós, que ainda está viva. Muitas vezes a gente quer crescer logo, muitas vezes quer crescer logo devido a uma infância muito sofrida, uma infância desprotegida, uma infância problemática, uma infância difícil, uma infância de dor, de fome, de luta, de miséria. Então nós desde muito cedo criamos uma fantasia de crescermos logo e podermos resolver os problemas. E muita gente faz isso, cresce logo e até se esquece da sua criança. Não sabe que aquela criança que foi obrigada a crescer depressa, que foi obrigada a não ser criança, é aí que ela aparece com mais frequência no comportamento de adulto. E tem aqueles que não queriam deixar de ser criança. Nós conhecemos em psicologia como o síndrome de Peter Pan. Aquele sujeito, aquela pessoa que sofre muito pela perda da infância. A infância foi tão gostosa, a infância foi tão boa, a infância foi tão prazerosa, e ele vê a vida de adulto como uma vida de trabalho, uma vida de fadiga, de responsabilidade que ele não quer ter. E o corpo cresce, mas a mente continua presa na vida infantil. E aí, nesse caso, não há nem que se falar só numa criança interior, mas numa criança total, né? Uma criança que vive, o indivíduo o tempo todo é criança, é infantil. Mas vamos tentar abarcar essas duas possibilidades numa única palestra. Eu convido vocês a começar a fazer essa reflexão a partir de 2 textos da Bíblia. Uma de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, quando o apóstolo São Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, me comportava como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E outro texto está nos evangelhos. Eu vou pegar um dos evangelhos, que é Lucas 18, versículo 16, quando Jesus diz: deixai vir a mim os meninos, as criancinhas, e não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. São 2 textos aparentemente contraditórios. Um apóstolo Paulo está dizendo: eu deixei a criança para trás, eu consegui crescer. E outro, Jesus dizendo: deixa que as crianças venham a mim. Obviamente que Jesus está falando de crianças literais. Jesus está falando até inclusive de crianças bem pequenas. O termo que ele usa é padios, que se refere a crianças que estão no processo de educação, no processo de aprendizagem. E Paulo está falando de um outro tipo de criança, como se nós em português falássemos de ser infantil, infantilidade. O termo que Paulo usa é népios, o que nós traduzimos em português, tanto um quanto outro texto, como criança. Então é como se Paulo dissesse para os adultos: nós precisamos deixar de agir como criança, nós precisamos deixar de lado a nossa infantilidade. O apóstolo Paulo diz: eu consegui fazer isso, eu consegui alcançar um status que as minhas coisas de criança, a minha infantilidade ficou para trás. Obviamente que o apóstolo Paulo não está falando de tudo que se refere àquilo que há de bom da criança que permanece em nós, que ainda nós precisamos para sermos felizes. Para nós brincarmos, para nós rirmos. E o sorriso é altamente terapêutico, é altamente saudável. Hoje a gente sabe disso através de várias pesquisas, que a pessoa que ri, a pessoa que consegue sorrir, é uma pessoa mais feliz e mais saudável.
Uma pessoa que está sempre séria, sempre fechada, né? Uma pessoa sempre ali com aquele aspecto fechado, duro, é uma pessoa infeliz e adoece muito mais. Adoece muito mais rapidamente, contrai muito mais doença comparado com aqueles que conseguem sorrir. Sorrir faz bem para a saúde. Sorrir faz bem para o corpo. Sorrir faz bem para o nosso meio. É contagioso. Quando você sorri para uma pessoa, você contagia outra pessoa. A outra pessoa, geralmente, se não for um carrancudo, né, se não for aquelas pessoas amargas com a vida, ela vai também devolver com um sorriso. E custa tão pouco em termos muscular, parece que nós só movemos 14 músculos para sorrir. E precisamos franzir muito mais músculos quando a gente está zangado. Mas a gente só consegue sorrir se a gente libera a criança, o lado bom da criança que há dentro de nós. Muitas vezes aquelas pessoas que precisam esquecer as suas crianças no passado não conseguem sorrir por isso, porque não conseguem canalizar a criança nem para as coisas boas. Não consegue canalizar a criança num parque de diversão, se soltar ali, rir, brincar e descarregar aquela quantidade de estresse, de energia ruim que muitas vezes a gente acumula ao longo da vida. É preciso o lado criança para desfrutar do entretenimento, do lúdico, do brincar. É preciso deixar o lado criança fluir para poder brincar com o esposo ou com a esposa. O ato sexual mais prazeroso é aquele que é feito brincando, se divertindo, explorando, descobrindo. E eu só consigo fazer isso quando eu solto o meu lado criança. Há um lado bom, criança em nós, que precisa ser liberado e que muitas vezes a gente aprisiona e esconde. Teve uma infância tão difícil, tão sofrida, que tem que ser adulto o tempo todo. Tem que ser sério o tempo todo, não posso brincar. Essas são as pessoas que mais sofrem. Às vezes, inclusive, são boas pessoas. Às vezes, são os codependentes. Na maioria das vezes, são os codependentes que estão tentando salvar aqueles que não conseguem crescer, que geralmente são os dependentes. Seja como for, de uma forma ou de outra, talvez nós precisemos levar essa criança machucada até Jesus. E é isso que ele convida: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque de tais são o reino, pertence o reino dos céus. Por que o reino dos céus não é uma criança? Primeiro, a criança não sabe de nada. A criança está pronta a aprender. Não é à toa que é pádios, da onde vem pedagogia, ou seja, aquele que aprende, aquele que está em aprendizado, aquele que está em descoberta, aquele que se surpreende com o mundo. O adulto já sabe tudo, né? Nossa, já sei, sabe tudo, conhece tudo, não tem mais nada tem mais graça na vida, porque já viu tudo, já sabe de tudo, já conhece tudo, já experimentou tudo. Perdeu a capacidade de se encantar, de se espantar, de se admirar. Esses dias a minha esposa estava compartilhando um texto da Bíblia comigo, em que Jesus cura um paralítico que é trazido a ele pelo teto. E o texto diz que ficaram maravilhados, espantados com aquela cura. Aí ela fala: poxa, está faltando isso na igreja atual, né? A igreja atual parou de se espantar, parou de se maravilhar. Eu digo muito mais: o ser humano precisa voltar a se maravilhar. Nós deixamos de se encantar com coisas simples da vida, nos encantamos com droga, nos encantamos com computador, nos encantamos com as coisas artificiais e perdemos a capacidade de vislumbrar, de admirar, de se extasiar com as coisas simples da vida, como faz uma criança. A criança está sempre aprendendo. A criança é dependente. E aí a relação de dependência é de dependência com Deus. Uma criança nos braços de um pai ou de uma mãe, ela se sente acolhida, ela se sente protegida, e ela não tem medo. Eu lembro dos meus filhos pequenos, ou até dos meus netos. Uma vez eu entrei com o meu neto, agora com 8 anos, eu entrei com ele no mar. Aliás, minha esposa entrou com ele no mar. Quando entrou com ele no mar, ele quis pular para o meu colo. Automaticamente ele quis pular para o meu colo. Por quê, gente? Se sente protegido.
Por que ele quis o meu colo? Apesar de gostar do colo da minha esposa, apesar de gostar do carinho dela, por que ali naquela circunstância ele quis pular para o meu colo? Porque ele assim, pô, isso aí é mais forte, né? E ali ele, pum, aí ele ficou tranquilo no meu colo. O que Jesus está dizendo é que a gente precisa se abrigar no colo de Deus e sentir essa segurança. Quando a gente acha que pode resolver os problemas, que a gente tem capacidade, isso é pensamento de adulto. A criança confia. A criança sabe que ela é impotente. A criança vê tudo de uma forma dimensionada, maior, enorme. Ela se sente impotente e insegura diante desse mundo. Mas quando ela está no colo de um pai ou de uma mãe que a protege, pronto, ela se tranquiliza. E é o que nós precisamos fazer. Precisamos deixar esse lado criança se abrigar no colo do grande Pai, do Todo-Poderoso, do Deus como você o concebe. Encontrar ali guarida, encontrar ali abrigo, encontrar ali descanso e acreditar que você está seguro. Que você não sabe a resposta para as coisas, mas Ele que está com você no colo, Ele tem a resposta e Ele vai te proteger. Esse exercício de confiança é muito difícil e na grande maioria das vezes, é claro que tudo que a gente diz tem as suas exceções, mas na grande maioria das vezes as coisas da nossa vida não se resolvem por falta da gente conseguir confiar. Nós deixamos a ansiedade tomar conta e quando eu deixo a ansiedade tomar conta, eu perco a confiança. E aí eu não confio, eu não descanso e as coisas não acontecem. Eu preciso ser criança e confiar no grande Pai. Eu preciso soltar esse lado criança. E às vezes, para soltar esse lado criança, eu preciso que Jesus toque na minha criança ferida. Eu preciso que Jesus toque na minha criança machucada. Eu preciso que Jesus toque naquela criança que quis crescer rapidamente, se tornar um adulto e deixar de ser criança. Eu preciso que Ele toque na criança ferida para que o adulto hoje deixe a criança, o lado bom da criança aparecer. Ah, mas o meu problema é o contrário. O meu problema é que eu não consigo deixar de ser criança. O meu problema é que eu brinco o tempo todo. O meu problema é que eu só quero prazer. O meu problema é que eu não quero responsabilidade, apesar de estar com 50 anos, 60 anos, 40 anos, 30 anos, 20 anos, 18 anos. 18 anos. E eu continuo agindo como uma criança. Esse é o meu problema. Peter Pan. Ainda assim, você precisa então levar essa criança viva, presente, essa criança ativa. O tempo todo você está sendo criança, porque você tem medo do futuro. Você tem medo de assumir a responsabilidade. Você tem medo de ser adulto. Você não acredita no seu potencial de adulto. Você precisa ser tocado por Jesus. Você precisa que essa criança que você é, seja tocada por Jesus. E perca o medo de crescer. Perca o medo de se desenvolver. E viver a cada momento de forma plena. É muito bom ser criança. É muito bom ser adolescente, é muito bom ser jovem, é muito bom ser adulto, é muito bom chegar na meia idade, é muito bom envelhecer. Uma consciência saudável, ela está sempre satisfeita com o momento que ela está vivendo. Uma consciência saudável, ela sempre quer viver o máximo daquilo que ela está vivendo. Mas você não está sendo contraditório. Por quê? Você acabou de dizer que é importante liberar o lado criança. Então, se eu estou liberando o lado criança, como é que eu estou pleno com a minha faixa etária? Como é que um homem de 50 anos, pleno, um homem de 50 anos, um homem de 53 anos, se lembra alguém? Você lembra alguém? Um homem de 53 anos que está feliz por ter 53 anos, que não se envergonha das suas rugas, que olha para as suas rugas, olha para as suas marcas e está satisfeito porque diz para ele: você aprendeu com a vida,
Você é o que é hoje porque você aprendeu com a vida, você viveu. Estou pleno, gosto de ser eu, com 53 anos. Mas então, como é que esse homem, se ele vive plenamente a sua faixa etária, como é que ele precisa liberar a criança que foi lá de trás? A criança não foi lá de trás. A criança está viva dentro de mim. Por ser saudável hoje, por gostar de ser quem eu sou, eu posso liberar essa criança que está dentro de mim no momento certo, na hora certa e adequada. Na hora de brincar, eu vou brincar. Na hora de ser sério, eu vou ser sério. Na hora de rir, eu vou rir. Na hora de não rir, na hora que eu preciso, né, de estar com um semblante mais firme, eu vou estar daquela forma. É hora do lazer, do parque de diversão, vamos soltar. É hora do trabalho, vamos trabalhar. Mas a pessoa que não é pleno, ela fica toda desregulada. Ou ela é excessiva demais, é adulto demais, é sério demais, é rigoroso demais, é rígido demais, é amargo demais. Ou ela vai para o outro extremo, é brincalhão demais, é rir demais, é chacota demais, é risinho demais. Vai para o outro extremo, porque não é pleno. Mas como ser pleno? Deixar que Jesus toque. Eu de 50 e poucos anos descubro que eu sou uma pessoa frustrada, sou infeliz, olho para trás e vejo que eu não construí nada, não aprendi nada, ainda continuo praticando burrada depois de tanto tempo. Você precisa ser curado, meu amigo. Você precisa ser tocado por Jesus. Deixa Jesus curar a sua história. Deixa Jesus dar um novo significado à sua história. Você olha para trás e diz, não aprendi nada. Não aprendeu porque você não quis, mas ainda há tempo de aprender. Se você olhar para trás e der novo sentido a tudo que você viveu. Você pode olhar para trás e dar um novo sentido. Um sentido com Deus, um sentido com Jesus. Deixa Jesus te mostrar verdades que você ainda não percebeu, que você ainda não viu. É hora da mudança. É hora da transformação, é hora do crescimento, é hora da vida plena. E isso começa quando eu deixo a minha criança ir até Jesus. Muitas vezes nós racionalizamos. A razão entra e impede a criança de ir a Jesus. Isso é besteira. Não tem nada a ver, psicologia é besteira. Negócio de criança interior, isso é besteira. Negócio de passados não tem nada a ver, o negócio é olhar para frente. A nossa razão, entre aspas, o que nós chamamos de razão, né? Impedindo de fluir o nosso crescimento e a nossa mudança. Mas Jesus continua convidando, deixa vir a mim. Deixa vir a mim. Deixa a sua criança vir até mim. Na maioria das vezes, nesse auditório aqui, na maioria das vezes, nesse auditório, e nesses anos que eu tenho trabalhado com dependência química, na maioria das vezes, é o grupo mais difícil, mais fechado, para deixar Jesus tocar. Nesses anos todos que eu trabalho com dependência química, SOS Vida, desde 92 até 4 anos ou 5 anos atrás, SOS Vida. Projeto Restaurando Vida na Vila da Penha e Capivari. Projeto Luz nas Trevas, recentemente, Mauá. 3 anos aqui no QG da Paz. Nesses anos todos, esse grupo de dependente químico é o grupo mais difícil de se abrir e deixar a criança interior ir até Jesus. Por quê? Porque é um grupo que está acostumado a pegar a sua dor e anestesiar com drogas. Eu estou convidando você, ao invés de pegar a sua dor e anestesiar com drogas, você levar a sua dor até Jesus. Se você quiser mudar, você precisa ter consciência da sua dor. Está doendo, eu fui machucado, eu fui ferido, eu fui abandonado, eu fui maltratado, eu fui rejeitado, eu fui negligenciado, eu fui abusado. Reconhece a sua dor.
Fala da sua dor e entrega a sua dor para Jesus. É a única maneira, é o único caminho para você encontrar a mudança. O grupo mais difícil que eu já vi na minha vida de entregar a sua dor é o grupo de dependente químico, porque está acostumado a anestesiar a sua dor. E a dependência química não é só cocaína, não é só álcool, não é só maconha. Às vezes a dependência química é de medicação. A medicação, ela é necessária e útil quando devidamente receitada. Quando um médico faz um diagnóstico preciso, aquilo é algo que organicamente, psiquicamente o indivíduo precisa, não para poder calar a dor, não para poder abafar a dor, não para poder negar a dor, não para poder anestesiar a dor, apenas para dar um suporte para a pessoa ter coragem de lidar com a sua dor. A dor precisa ser vivida, a dor precisa ser falada, a dor precisa ser confessada e a dor precisa ser entregue àquele que pode nos curar. Eu digo Jesus, mas você pode entender como o Deus da sua concepção. É preciso ter essa coragem, é preciso parar de se esconder, é preciso parar de mentir para você mesmo. Existe uma dor, existe uma agonia, existe uma angústia, existe um sofrimento, existe um grito que precisa ser dado, existe um choro infantil que precisa ser liberado. E, consequentemente, deixar que aquele que pode alcançar todas as coisas nos alcance, nos conforte e nos acolha. Para Deus não há presente, não há passado, não há futuro. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Para Deus não há tempo, Ele está fora do tempo. Além do tempo, Ele é atemporal. Ele pode acolher a sua criança que está dentro de você. E quando Ele colhe a criança que está dentro de você, é como se Ele estivesse tocando naquela criança lá de trás. Às vezes nós temos vergonha, inclusive, de lembrar. Quem é que gosta de lembrar que sofreu abuso sexual? Principalmente se é um menino que foi abusado sexualmente com 2, 3, 4, 5, 6 anos, 7, 10 anos, 12 anos, 15 anos. Qual é o menino que gosta de lembrar disso? Geralmente a gente gosta de esquecer, precisa esquecer. Que traz vergonha, traz desconforto, traz raiva, desagrega a estrutura toda, a pessoa fica perturbada, se droga e vai esquecer logo aquilo. Eu estou apenas usando um exemplo de abuso, poderia ser qualquer outro. Mas o segredo não é esquecer, o segredo não é se drogar, o segredo é relembrar. O segredo é deixar a dor fluir, deixar esse grito fluir, esse intenso grito de dor, esse gemido profundo. Até os bichos gemem, até os bichos choram. É preciso que essa dor reprimida, essa dor guardada, essa dor enterrada, essa dor negada, essa dor mascarada, é preciso que ela apareça e eu preciso gritar, eu preciso gemer, eu preciso botar isso para fora e depois eu deixar que o Todo-Poderoso, que eu vejo na figura de Jesus, na figura mansa e amorosa de Jesus, da maneira que eu o concebo, da maneira que eu vejo, se aproximar, depois desse grito, se aproximar e acolher. E fazer isso quantas vezes forem necessárias, até eu sentir que eu estou liberto, que eu posso falar daquele sofrimento lá de trás, sem que isso me faça nenhum mal. Isso que é deixar a criança ir até Jesus, é isso que Jesus está falando quando Ele diz: deixa vir a mim as crianças, não as impeçais. Porque da criança que está dentro de você pertence o reino dos céus. Eu sei que é difícil,
Se nós estamos acostumados há muito tempo a negar a dor, a fingir que não tem dor, a manipular o nosso comportamento, a nossa conduta, a nossa vida. A gente está falando de dependência química, mas às vezes a gente come demais para compensar uma dor que a gente não quer contactar. Joga demais porque quer compensar uma dor que a gente não quer confessar. Compra demais porque a gente está com dificuldade de confessar uma dor que a gente não quer contactar. E outros vícios da vida, mentira, compulsão sexual, ou seja, qualquer outra compulsão, tudo aquilo que é demais acaba fazendo mal. Porque no fundo, carregamos dentro de nós uma criança ferida que a gente não quer deixar que ela apareça. Eu estou praticamente implorando a vocês, pelo amor de Deus, faça uma reflexão profunda. Olha para a sua história, olha para a sua vida. Eu já vi alguém chegar para mim, eu estava fazendo uma palestra muito parecida com essa, praticamente o mesmo tema, e depois fizemos aí uma dinâmica de grupo, e uma pessoa disse, Ana estava presente, uma pessoa disse, não, eu tive uma infância muito feliz, a minha infância foi maravilhosa. Eu não sei como que um ser humano nesse mundo imperfeito, nesse mundo problemático, pode ter uma infância maravilhosa e perfeita. A gente pode ter uma infância menos sofrida. A gente pode ter tido o privilégio de ter tido pais menos doentes. Mas todo ser humano tem uma ferida, em maior ou menor grau. Nós podemos até ter em menor grau, mas todo ser humano, segundo São Stroker, todo ser humano tem uma ferida. Os mais problemáticos é aqueles que não reconhecem isso. Não são palavras minhas. Todos nós temos uma ferida ou mais, admitindo ou não. Os mais problemáticos são aqueles que negam. Não, eu tive uma infância feliz, eu não tenho problema. O problema é esse psicólogo aí que está falando, né? Eu não, eu sou bom, eu sou perfeito. Se você quer mudar, se você quer ser feliz, se você quer vida plena, se você quer uma vida satisfatória, se você quer fazer a diferença, se você quer ser uma pessoa melhor, se você quer fazer desse mundo um lugar melhor, reconheça a sua dor. Abandono, maltrato, xingamento, espancamento, abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico, exploração de trabalho infantil. Reconheça a sua dor. Grite, fale, coloque para fora. E depois, imagine essa criança indo até Jesus. É um exercício simples, não vamos fazer aqui, não vou deixar para você fazer sozinho. É fechar seus olhos, respirar fundo, fechar seus olhos, relembrar um momento difícil da sua vida, para poder contactar apenas uma ferida. Um momento em que você sofreu abuso. Deixar a dor fluir, gritar, 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 gritar. Depois visualizar Jesus da maneira que você o concebe, indo até você e te abraçando. Há poder, quando você faz isso de coração, de verdade, você acredita, há poder de transformação nesse exercício, nessa vivência. Não resolveu tudo, faça de novo, com a mesma lembrança. Quando você estiver curado dessa dor, procure outra. Só tem uma maneira de crescer, sarando as feridas que ficaram ao longo da sua vida. Muitas vezes a gente não quer mexer, porque a gente acha, não, são só cicatrizes, cicatriz não dói. Eu posso falar dessa cicatriz e apertar dela, isso não vai me machucar. Mas quando é algo que eu me envergonho, quando é algo que eu tenho medo de falar, quando é algo que eu uso inclusive a Bíblia, isso é coisa do passado, a Bíblia diz para a gente esquecer o passado. A Bíblia não diz isso.
Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para adiante. O que Paulo quer dizer é que ele conseguiu se desvencilhar, se desligar de coisas que aconteceram no passado. Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então ele esquece aquilo que ele colocou para trás. Um passado não resolvido não ficou para trás, ainda é presente. Quando você não resolve a sua história, quando o seu passado ainda te traz vergonha, quando o seu passado ainda te causa dor e você rapidamente quer esquecer de novo, significa que esse passado não está resolvido, logo você não colocou para trás, ele é presente. E ele precisa ser lembrado e ele precisa ser confessado para que você receba o conforto de Deus. Conversávamos agora há pouco sobre mudança. Você quer mudança? Preste atenção no que eu estou falando. O exercício é o seguinte, eu vou dizer mais uma vez. Para contactar a primeira ferida, você vai começar a relembrar de uma rejeição, de um xingamento, de um espancamento, de um abandono, de um abuso físico, de um abuso sexual, de um abuso emocional, do momento que você foi traído, foi enganado, foi humilhado, de um fato doloroso. Eu não lembro de nada, então começa a pedir a Deus, Senhor, traz à minha mente, eu quero lembrar aquilo que eu ainda não resolvi. Se você está esquecendo, é porque você está se defendendo. Se você não lembra nem da sua infância, isso é prova. Isso é uma forte prova do quanto você tem coisas mal resolvidas na sua história. O quanto a criança sua é ferida. Quanto menos a gente lembra, maior é o sinal de que nós somos feridos, que nós somos machucados, que nós somos lesados. Ah, eu quero lembrar, eu quero mudar. Não consigo, peça a Deus que Deus vai te revelar. Salmo 19, 12. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu aquelas coisas que me são encobertas. Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim alguma coisa mal para que eu possa andar no caminho eterno, no caminho saudável. Começa a fazer essa oração. Começa a fazer essa oração. Que Deus vai trazer a luz. Vai te trazer lembranças dolorosas, vai doer, mas esse é o caminho do crescimento. Para você contactar uma ferida, na medida que você contactou essa ferida, você vai chorar, você vai gemer, você vai gritar. E em seguida você vai visualizar o Deus da sua concepção, que eu vejo como Jesus, chegando até a sua criança interior, acolhendo e curando. Não consegui na primeira, faça tudo de novo com relação ainda à mesma ferida. Quando você perceber que essa ferida não dói mais, parta para uma segunda. O que é isso? Masoquismo? Não, isso é crescimento, isso é mudança, isso é transformação, isso é assumir vida plena, isso é querer fazer diferença, isso é querer ser um novo homem, uma nova pessoa, isso é fortalecer o seu emocional, para que o seu espiritual, inclusive o seu espiritual, possa fluir em toda a sua potencialidade. Eu estou aqui já há 33 minutos, eu vou encerrar falando. E eu tentei, nesses 33 minutos, dar o meu melhor. Não sei se poderia fazer melhor, mas hoje é o meu melhor. Porque me preocupo com a sua vida. Já passei do horário do café. Ficamos aqui quase uma hora debatendo sobre tratamento. Eu poderia simplesmente encerrar tudo e fez a minha parte. Mas Deus tocou no meu coração de algo. E eu olho e vejo que muito está entrando pelo ouvido e saindo pelo outro. Mas eu só posso fazer a minha parte. Eu só posso lançar a semente. Quem dá o crescimento é Deus. O que vale para vocês, vale para quem nos assiste. Que Deus dê esse crescimento e a oportunidade de você ser uma pessoa diferente e feliz. Obrigado.